Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu vou tratar a respeito do dom do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. A gente precisa observar que os discípulos, antes do Pentecostes, viviam no período de transição. Eles até então estavam debaixo da antiga aliança e, através de Cristo Jesus, foi estabelecida a nova aliança. Observe que da parte de Cristo há uma orientação para que eles ficassem em Jerusalém. A questão não era tanto geográfica, mas uma necessidade espiritual. Por causa de quê? O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, cumprindo assim a profecia de Joel. Até então, somente algumas pessoas tidas como especiais vinha sobre eles o Espírito Santo, capacitava-os para uma tarefa específica e, portanto, o Espírito não habitava com todas as pessoas ou em todas elas. Aliás, o Espírito estava no meio do povo através do templo de Deus, porque Deus habita no meio do povo, porém não estava dentro das pessoas, o que é uma nuance do Novo Testamento após Jesus morrer na cruz e ressuscitar. Depois Jesus vai aos céus e ele envia, portanto, o Espírito Santo, e a maneira como é descrita é que foi derramado o Espírito Santo, ou seja, é uma linguagem vazada para indicar que cada pessoa, no caso, em Atos 2, cada judeu recebeu o Espírito Santo e este passou a habitar permanentemente em seus corações. Mas a multidão, é justamente esta que vai fazer a indagação, diante do feito notório do dia de Pentecostes, quando apareceu alguns sinais visíveis e audíveis, e eles pedem uma explicação. O que é isto? Pedro levanta juntamente com os 11 apóstolos e começa a explicar o que era, o que tinha acontecido, e ele vai dizer, olha, o que aconteceu foi um cumprimento da profecia de Joel, conforme, né, o capítulo 2, etc e tal, e ele começa a pregar. É a primeira pregação de Pedro, que é devidamente registrada após a ressurreição de Cristo Jesus. Ele, cheio do Espírito Santo, pregou para aquela multidão, e no versículo 37 do mesmo capítulo 2, aquela multidão pergunta: O que faremos, pois, irmãos? Pedro, então, lhes respondeu a toda a multidão: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Note que dom do Espírito Santo significa presente, ou seja, Dorian, conforme destaque, significa dom, presente, é algo dadivoso. O presente não é conquistado, o presente não é, vou dizer assim, alcançado. O presente é recebido. É desta forma graciosa da parte de Deus que a pessoa recebe a salvação em Cristo Jesus. Temos a expressão Dorian, tu, agio, pneumatus, que é justamente o dom, deixa eu destacar aqui, o dom, né, do Espírito Santo. O que é esse dom? Como eu disse, é um presente. É o próprio Espírito Santo sendo concedido como presente. E toda pessoa, quando aceita Cristo Jesus, ela passa a se tornar habitação do Espírito, porque o dom do Espírito, ou seja, o Espírito Santo como um presente, foi dado a cada um de acordo com as duas condições da salvação, que é arrependimento e fé. Mas onde é que a gente vê esses dois elementos para a salvação neste versículo de número 38? Observe que, primeiramente, temos a expressão arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é a primeira condição para a salvação. Mas a segunda a condição é o quê? É a fé em Cristo Jesus. E a gente não verifica aqui
o elemento fé de uma forma explícita, mas está implícita. Por causa de quê? A pessoa que é batizada em nome de Jesus é porque ela está se identificando com Cristo, ela deposita a sua fé em Cristo Jesus e, consequentemente, ela obtém a remissão dos seus pecados. E desta maneira, ela recebe o Espírito Santo que passa a habitar dentro delas como um presente ou uma dádiva. É justamente isto que a Bíblia diz. Depois do dia de Pentecostes, não há mais referência ao termo batismo no Espírito Santo, porque a partir desse momento, todos nós recebemos o dom do Espírito Santo no ato de conversão. Alguém vai dizer assim, mas em Atos, capítulo 10 é verdade. Capítulo 10 versículo 11 não tem a expressão sobre batizados no Espírito Santo? Sim, é porque Pedro, no capítulo 11 ele explica o que aconteceu na casa de Cornélio, dizendo o seguinte, que eles não poderiam deixar de batizá-los, recusar as águas, porque eles receberam o mesmo o Espírito ou o dom como eles no princípio. Quando o Pedro fala no princípio, já se passaram cerca de 6 a 8 anos em relação ao evento na casa de Cornélio. O capítulo é 10 e 11, mas já passou cerca de 6 a 8 anos, mais ou menos, passou um tempo, e ele faz uma associação, e é justamente onde ele evoca as palavras de João Batista, né, lembrando de Jesus. Olha, Jesus falou, né, através de João, que seriam batizados no Espírito Santo, etc e tal. É onde há essa terminologia, né, vou dizer assim, essa expressão batismo no Espírito Santo, não desta forma, mas associando o batismo no Espírito Santo como um ato único, irrepetível e que a gente verifica isto no dia de Pentecostes, e a partir desse dia, todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mediante arrependimento e fé, recebem o dom do Espírito. É mais ou menos por aí que a gente verifica essas nuances em relação à Bíblia Sagrada. De modo que nós temos aqui Dorian, esse Dorian, que é o Espírito Santo, é dito pelo apóstolo Paulo e atribuído como o Espírito da promessa. Isto mesmo. Sabe por causa de quê? Porque quando a gente vai lá em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 14, olha só o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 13, melhor, para a compreensão, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosteis selados com o Espírito Santo da promessa. Ele associa o Espírito Santo da promessa, porque havia uma promessa, meus irmãos. A promessa é de que as pessoas receberiam o Espírito Santo. Observe que João deixa claro que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado antes do Pentecostes, porque era necessário que Cristo Jesus fosse glorificado. A glorificação compreende não apenas a ressurreição de Jesus, mas, sobretudo, a ascensão de Cristo quando ele retorna aos céus. De modo que nós temos esta expressão, selados com o Espírito Santo da promessa. Note que no versículo 13 diz claramente que é no início da conversão, é tendo nele crido, tendo crido em Jesus, quando a gente recebe o Evangelho, a palavra de Deus, que vai fazer com que essa centelha divina venha é, inundar o nosso ser, transformando-nos em novas criaturas. E o Espírito Santo, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, a certeza de que nós temos essa salvação é justamente através da habitação permanente do Espírito Santo de Deus. E a gente volta para o capítulo 2 lá no versículo
38, a gente vai observar que é isto mesmo. E o que aconteceu na sequência? Veja bem, ele continua dizendo, no caso Pedro, porque a promessa vos pertence a vós. Lembra que Paulo fala sobre o penhor e a garantia, uma alusão ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo da promessa, está se referindo a este dom, o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito sendo concedido como uma dádiva a todo crente, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E esse chamamento é para a salvação. Porque há um convite estendido a todas as pessoas para que elas estejam salvas. Diz o texto, e com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Note que está dentro do contexto imediato a questão relacionada à salvação. Nós não estamos inventando, ao contrário, nós estamos apenas expondo o texto bíblico. No versículo 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas, todas elas sendo judeus, aceitaram a Cristo Jesus porque arrependendo dos seus pecados. Eles foram batizados porque antes disto eles foram o quê? Eles confiaram plenamente na pessoa de Jesus, colocando a sua fé, uma fé em Cristo, e esta fé é salvadora, de modo que eles tiveram a remissão dos pecados e eles passaram a pertencer à Igreja de Cristo, tanto é que diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E a gente sabe o resultado disto. Aquelas pessoas permaneceram na fé, porque diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, além do que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Chama atenção de que em um Novo Testamento, várias vezes a palavra de Deus vai enfatizar que Deus fazia sinais e prodígios através dos apóstolos, porque eles foram homens chamados para esta tarefa específica. Tanto é que apóstolo, no singular, não é simplesmente um enviado. A ênfase está no mensageiro. O apóstolo é um representante da parte de Deus. E nós temos observado isto, e a gente vai, então, em outros vídeos, trabalhar algumas questões que são importantes para o nosso aprendizado. Nós ficamos por aqui, ciente de que todo crente em Jesus, a partir do momento que ela aceita Cristo Jesus, mediante arrependimento e fé, ela tem a salvação em Cristo e naquele exato momento ela recebe o dom do Espírito Santo, que é equivalente ao Espírito da promessa. Logo, todos nós somos imersos no corpo de Cristo, porque nós fomos introduzidos funcionalmente no corpo, isto é, a igreja, e todos nós bebemos de o mesmo Espírito. Eu estava finalizando, mas eu acabei fazendo menção de uma forma direta a 1 Coríntios, capítulo 12, justamente, lá no versículo 13, que tem esse ensino apostólico, que nos diz exatamente o que eu mencionei agora há pouco. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, isto é, imersos em um só corpo. Na verdade, nós fomos imersos no Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Deixa eu ver essa versão.
Esta versão Almeida Corrigida Fiel, ela retrata melhor o que nós acabamos de dizer aqui, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, ou no Espírito. Qual é o resultado? Formamos um corpo. Fomos introduzidos funcionalmente no corpo, ou seja, na igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. E a gente observa que Paulo diz de uma forma categórica que todos, não alguns poucos, mas todos foram batizados no ou imersos no Espírito. E ele diz ainda, usa o verbo no passado, fomos batizados, se reportando ao início da caminhada cristã, ou seja, na conversão. Pois é isto que acontece quando nós nos convertemos e tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Agora sim, termino. Que Deus possa abençoar ricamente esta palavra ao seu coração e que você possa cada vez mais e mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.